Olá, você que está assistindo este vídeo neste momento, quero me apresentar. Eu me chamo Silvio Ferreira, eu faço parte de um projeto chamado Total Inclusão e já já eu falo sobre ele, mas o mais importante neste momento é dizer que eu fui convidado pela Silvana, pela Jéssica, que são do grupo Noveleiros em Ação, um grupo muito bacana, convido você a conhecer. Este grupo ele é formado por deficientes visuais e no grupo do WhatsApp eu percebi que há pessoas praticamente de todo o Brasil que se interagem de uma forma muito animada, uma forma muito querida no sentido de acolher as pessoas, vários projetos. Então são pessoas muito animadas na sua rotina do dia a dia. Eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo a convite das meninas. E elas me convidaram para estar apresentando um pouquinho do projeto da Total Inclusão. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu me chamo Silvio Ferreira, eu sou de cor morena clara, cabelos curtos, uso óculos, neste momento com uma camisa xadrez azul e branca, e no meu fundo aqui uma parede bege, tá? E o bacana para compartilhar com vocês é que o meu irmão chamado Silvestre, ele há 40 anos atrás, ou um pouco menos, foi apresentado a um grupo de deficientes visuais em Belo Horizonte. Nessa ocasião, como ele tinha habilidades como ferramenteiro e percebendo a dificuldade que as pessoas tinham para se interagir, ele começou a adaptar alguns joguinhos para que eles pudessem, entre eles, né, estarem interagindo. Com o passar do tempo, ele esteve conhecendo uma instituição de Belo Horizonte muito grande e de uma referência nessa área dos deficientes visuais, e lá ele se apaixonou. E essa paixão o levou a estudar pedagogia, especializando em psicopedagogia, ligado a pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. Hoje ele é pedagogo numa escola e à tarde ele se dedica a atender pessoas do mais diferentes tipos de necessidades, né? Junto a isso, ele também começou a aprimorar o desenvolvimento dos seus produtos, sendo que um dos produtos mais importantes que vocês estão vendo aqui na mesa é o xadrez. O xadrez que ele desenvolve hoje, eu poderia afirmar para você que ele é utilizado aproximadamente por 60% dos atletas que jogam xadrez. Isso é muito especial, muito importante, porque aconteceu em virtude do cuidado que ele tem. Os produtos que ele desenvolve têm um cunho artesanal muito forte. A convite das meninas, né, elas me pediram para apresentar um pouquinho dos produtos que ele desenvolve. Então hoje eu escolhi 4 itens para falar com vocês, mas quero começar pelo xadrez. Esse xadrez que vocês estão vendo aqui na minha mão, ele tem 30 por 30, né, que é a sua medida. Ele é dobrável, de forma que para transportar fica super fácil e leve. Ele acompanha uma bolsa de lona com alça. E o tamanho dela, quando dobrada, permite que você acomode numa mochila, acomode numa mala para transportar. Quando você estiver jogando, sendo ele 30 por 30, é fácil de acomodar nas mesas, tá? E eu quero falar para vocês um pouquinho desse tabuleiro. Ele tem as suas bordas pretas, podendo ter outras cores, e ele é vazado, os números, a coordenada alfanumérica, ela é vazada e também tem o braille, tornando fácil para aquele que vai aprender a jogar xadrez saber as posições alfanuméricas das peças. As casas brancas, elas são em acrílicos, e a casa escura, ela é em MDF. Todas as casas, ela tem um furo central. Por quê? Para o deficiente visual é muito importante que quando ele vai tocar nas peças, que elas não se movimentem, que elas não saiam do lugar. Então ele fez com que essas peças tenham um pino de metal na sua base e possa se encaixar perfeitamente nas casas. Quando você tem este tabuleiro novo, pode ser que as peças sejam bastante rígidas para encaixar. Para quê? Evitar que elas, com muita rapidez, se tornem bambas. Então, com o passar do tempo, elas vão se encaixando melhor. Mas o objetivo é esse, que elas não se soltem com facilidade. E o interessante que vocês vão observar aqui é que as peças escuras, elas têm um pino tátil, que é o que diferencia das peças claras. E
essa diferenciação ela é convencionada. Em qualquer local que você for jogar xadrez, as peças escuras é que terá a diferenciação tátil para que você possa jogar com outras pessoas, tá? E a base desse tabuleiro é aveludado. Para quê? Caso você tenha que apoiá-lo numa mesa de vidro ou alguma madeira muito lisa, você não danifique não só o tabuleiro, como também aonde você está colocando. Você tem a bolsa de lona acolchoada e duas bolsinhas para acomodar as peças em separado deste tabuleiro. Nós temos hoje dois tamanhos de tabuleiro, que é o 40 por 40 e o 30 por 30, ambos dobráveis com braille. E, como disse no início, a grande maioria das pessoas optam pelo de 30 por 30 pela facilidade de transporte, facilidade de acomodar na mesa quando joga. E para o deficiente visual, quanto menor o tabuleiro, melhor, porque ele vai usar as mãos para identificar onde as peças estão posicionadas no tabuleiro. E uma novidade para vocês, agora em meados de novembro, nós vamos lançar o que se chama xadrez escolar. Qual é o propósito dele? Por ser produtos que têm um cunho artesanal, logo o custo é um custo diferente de quando você tem um produto que é produzido em série numa máquina de injeção de plástico. Mas também ele não tem a mesma beleza estética que este tabuleiro de madeira, né, possui. Mas com o lado social da total inclusão e a preocupação que todas as pessoas possam ter acesso a um tabuleiro, este tabuleiro que nós estaremos lançando vai ser o tabuleiro escolar, que ele tem a mesma acessibilidade que este tem. Ou seja, ele vai ter as casas baixas, rebaixadas, que são as brancas, em relação às casas escuras, vai ter o pino tátil, porém, ele vai ter um pouco menos de requinte. Por exemplo, as casas brancas que aqui são em acrílico, nesse escolar vai ser de madeira de MDF. As bordas que tem todo o requinte, elas serão um pouco menores, né? E o braille vai ser em 3D. Esse aqui ele é dobrável. O xadrez 30 por 30 também, que é escolar, ele vai ser um xadrez retinho. E ele não vai ter essa bolsa toda elegante, mas ele vai ter uma bolsa de lona para você acomodar. Enfim, ele perde um pouquinho no requinte, mas ele ganha na oportunidade da pessoa que não tenha um recurso suficiente para adquirir este, possa adquirir o outro. Tá? Não sabemos ainda o valor, mas posso te dizer que este tabuleiro hoje clássico ele custa próximo de R$260 sem o frete. O que nós vamos lançar com certeza custará no mínimo 40% menos do que isso, tá bem? Então é uma novidade para que você possa saber que em futuro breve aquele que tem uma dificuldade de comprar este tabuleiro poderá ter acesso ao outro. Mas o mais importante é a acessibilidade que esse tabuleiro oferece, a graça, a beleza estética, de forma tal que não só a pessoa que seja deficiente visual, mas aquele que é vidente, possa querer julgar pela beleza estética dele também. E uma novidade para você que talvez não conheça tão bem o xadrez, é que o xadrez hoje ele é um esporte. Logo, quem joga xadrez é um atleta. Claro que você pode usá-lo num contexto recreativo, mas hoje é denominado como esporte. E muito utilizado nas escolas para desenvolver as habilidades cognitivas, estratégicas, né, para melhorar o aluno, inclusive na matemática, porque ele exige muito que a pessoa tenha uma visão estratégica. Então é muito importante que você, caso ainda não conheça o xadrez, venha conhecer, entre neste mundo. Além do grupo da Noveleiros em Ação, existem hoje grupos específicos do xadrez, com pessoas competentes também ensinando o jogo do xadrez de forma online e gratuitamente. Vale a pena você se lançar neste mundo. Ok, o que eu trouxe para vocês aqui também é um jogo muito clássico, é o jogo da dama. Este que eu tenho na minha mão é um tabuleiro de 25 centímetros por 25, ele também é dobrável, fica pequenininho para se acomodar na bolsa. Ele também tem a sua bolsa de lona acolchoada, né? E a bolsa das peças para que você possa acomodar.
Este que está na minha mão, a lateral dele é uma lateral vermelha, com a descrição de dama em braille e a descrição da total inclusão. Você tem neste tabuleiro as casas baixas amarelas e as casas altas marrom, sendo que, diferente do xadrez, a dama, as casas que são usadas são somente as casas altas. Então elas também possuem um furo central, porque na peça você tem um pino de metal, para que ele possa encaixar nas peças e também não se deslocar até que você erga e troque a casa que você quer jogar. Neste que eu estou na mão, as peças escuras são azuis e as peças claras são amarelas. No jogo de dama, uma das regras que tem, quando você chega na última casa do adversário, você tem a chance de fazer a dama. O que é? É coroar uma peça sua, permitindo que ela tenha lances mais longos, porque na dama você só anda uma casa por vez. Mas quando você faz o que se chama dama, essas casas elas têm um alcance maior. E o que é que o Silvestre fez? Que é o nosso psicopedagogo que trabalha produzindo esses jogos. Ele fez um furo na parte superior das peças, permitindo que elas possam receber uma peça sobre ela. Com isso você vai ter facilidade, então, tanto de jogar como de identificar. E o que diferencia as peças claras das peças escuras? É que a peça escura que está na minha mão, ela tem no meio dela, na lateral, uma diferenciação tátil, enquanto que as peças amarelas elas são totalmente lisas. Então você vai de maneira tranquila diferenciar tocando na lateral das peças e sabendo aonde você está e aonde o seu adversário está. Como pode ser comum de se perder peça, esse jogo ele vem com uma peça extra, caso você perca. E também a base ela é em veludo, permitindo que você possa apoiar em qualquer mesa. É um jogo recreativo, muito gostoso e é um bom passatempo. Eu quero dizer para você também que a Total Inclusão ela se preocupa muito com o contexto pedagógico. Então, recentemente, nós trouxemos para vocês um jogo chamado Jogo da Onça, que ele retrata a nossa flora e a nossa fauna. Ele consiste de umas trilhas, como se fosse na mata, as trilhas são em alto relevo, com cachorros e tem uma onça. O objetivo desse jogo é a onça capturar o cachorro. Mas como na natureza o cachorro não consegue capturar a onça, nesse jogo o objetivo é que você estrategicamente com os teus cachorros vai empurrando a onça para um determinado local do tabuleiro de forma tal que ela não vai conseguir capturar, porque a onça só conseguiria capturar um cachorro por vez. Então quando você tem um conjunto de cachorros que consegue prender essa onça, você ganha o jogo. É um jogo usado nas escolas municipais de São Paulo. Ele é pedagógico porque ajuda no contexto estratégico, né, para que você possa aprender como movimentar as peças e entender como você pode fazer com que o teu time de cachorro consiga deslocar no tabuleiro sem ser ameaçado pela onça. E ao mesmo tempo, quando você é o oponente, você tem que ser estratégico para alcançar esse cachorro. Então chama-se Jogo da Onça. Também foi criado o mapa, você tem um mapa do Brasil e o mapa das regiões e o mapa dos estados, e é uma plataforma, como se fosse essa mesa, de 40 por 40 centímetros. E os estados, eles são formados por trilha, e também tem o estado numa peça que ela encaixa nessa trilha. Logo então, esse jogo ele pode ser usado até como quebra-cabeça. Mas pedagogicamente você consegue, como deficiente visual, pegar o estado do Rio Grande do Sul e comparar com o estado do Amazonas e ver quais são os seus contornos, quais são as suas dimensões e como eles se diferenciam em tamanho e também como eles se diferenciam dentro do Brasil em termos de posição, né, que você tem. E o mapa das regiões segue o mesmo padrão, só que ele tem as suas peças e as suas trilhas formando as regiões do Brasil. Outros jogos que você tem o jogo da senha, que é um jogo muito estratégico.
Você tem o bingo, que é 100% inclusivo. Você não precisa de ninguém que seja vidente para estar ajudando, porque você consegue sozinho fazer toda a dinâmica do jogo. Você tem a trilha, que é um jogo bem antigo. Você tem vários outros itens que pode te ajudar no momento de recreação e no momento também pedagógico. Do pedagógico, eu trouxe para que vocês conheçam aqui o Soma 12. É uma plataforma de 15 centímetros por 15, com 9 espaços vazados, e nesses espaços vazados você tem a numeração de 0 a 9, em pecinhas que se encaixam. O objetivo desse jogo é que você o disponha de uma certa forma na plataforma, que a soma seja 12, tanto na linha, quanto na coluna, como na diagonal. Então, é um jogo que vai ajudar a se desenvolver no contexto matemático. Ele tem um número vazado e tem também o braille. Este que eu tenho aqui, as laterais são em vermelho e as peças são em amarelo. E o fundo também de veludo. Você tem várias opções para definir o grau de dificuldade. Então, você tem o soma 12, soma 15, soma 34. Na medida que você vai se desenvolvendo, você vai trazendo novos desafios com a diferença do jogo. Um outro jogo que possivelmente vocês conheçam é o jogo da velha. Esse jogo da velha, ele também tem uma plataforma de 15 por 15, com 9 espaços vazados, tá? E elas se diferenciam pelas peças em X ou cruz e as peças redondas. Essa definição de X ou cruz é em alto relevo, que fica em cima de uma plataforma. Com isso você vai conseguir diferenciar quais são as suas peças e aonde a peça do adversário está. Este que eu estou na minha mão, também as laterais são em vermelho, com a descrição de braille. As peças em cruz, ela é amarela, em cima de uma base pequenininha em azul escuro. E as peças redondas, né, a base é cinza e um anelzinho, um halo em cima verde. Ela acompanha com uma bolsa. Bom, você tem vários outros itens, como o jogo do quarto, que é um jogo da velha mais avançado. Você tem jogos que se combinam os vértices para aprender formas geométricas e vai por aí afora vários outros itens que, numa outra ocasião, eu posso trazer e apresentar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Eu vou colocar neste vídeo a nossa referência do e-mail, do WhatsApp, para que vocês possam nos chamar e a gente vai enviar para vocês o catálogo com todas as informações, tá bem? Quero agradecer aqui o grupo, tá? Noveleiros em Ação, por dar essa oportunidade de apresentar a vocês. Mas o mais importante é saber que existem pessoas hoje desenvolvendo produtos que possam melhorar a sua relação com o outro quando se pensa no contexto recreativo ou também pedagógico. Tá bem? Sucesso a vocês, grupo de noveleiros, que vocês continuem animados como são, divertindo um ao outro, se alegrando. Isso é muito bom para que nossa vida seja mais leve. Um abraço a vocês.